Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo ao canal do Papa Francisco. Que Deus te abençoe. Hoje, o Papa Francisco tem uma grande mensagem sobre uma grande vergonha que o mundo vem cometendo. Fica até o final do vídeo para saber. E ainda mais, hoje, o Papa Francisco deu um presente ao povo da Ucrânia. Além de tudo isso, o Papa Francisco tem uma mensagem para você, religiosa e religioso do mundo todo. Fica até o final do vídeo para saber e que Deus te abençoe. O Papa às religiosas: jamais desanimar diante dos problemas e dificuldades. O Papa Francisco recebeu as Filhas de Maria Santíssima do Horto por ocasião do 20º capítulo geral. Em seu discurso às irmãs janelinas, assim conhecidas no Brasil e no mundo, o Papa explicou o significado do capítulo geral para uma família religiosa que representa um momento fundamental no seu caminho. Capítulo significa encontro, diálogo, responsabilidade, comunhão evangélica. O Santo Padre recebeu, na manhã de sábado, na sala do consistório, no Vaticano, as irmãs Filhas de Maria Santíssima, do Horto, por ocasião do 20º capítulo geral, que teve início às vésperas da solenidade de São José. Em seu discurso às irmãs janelinas, assim conhecidas no Brasil e no mundo, o Papa explicou o significado do capítulo geral para uma família religiosa, que representa um momento fundamental no seu caminho. Capítulo significa encontro, diálogo, responsabilidade, comunhão evangélica. Segundo o Santo Padre, o início do capítulo geral das Irmãs Janelinas representa a confiança do Instituto Religioso nas obras e sucesso do artesão de Nazaré, que com seu trabalho participou do plano de salvação divino, que serviu fielmente como um homem justo. O modelo de São José, diz Francisco, iluminou o fundador do Instituto, Santo Antônio Maria Giannellini, que também foi apóstolo do Evangelho do Trabalho, elemento essencial da vida pessoal, familiar e social, e acrescentou: este trabalho zeloso na vida do Senhor dedicou-se ao serviço da Palavra de Deus, tanto nas suas pregações como nas obras. Com a pregação, ele deu testemunho e anunciou a fé na providência de Deus. Com suas obras de misericórdia, indicou o caminho da santidade a ser seguido, dando exemplo de caridade concreta e solícita para com os últimos e marginalizados da sociedade. Desta forma, Santo Antônio Maria Giannellini deu início em 1829, em Chiavari, perto de Genova, onde era pároco, a um serviço caritativo que confiou a algumas mulheres, chamadas Senhoras da Caridade, com as quais nasceu o Instituto, que recebeu o nome de Filhas de Maria Santíssima do Horto, ou Giannellino, recordando o tema do capítulo geral das Janelinas, atentas ao mundo com o coração em Deus. O Papa Francisco disse que representa o carisma do fundador de cuidar, ser próximo e fazer o bem, arraigados na vida consagrada. Certamente, durante os trabalhos capitulares, disse o Santo Padre, as participantes devem ter se perguntado como responder ao desafio atual de uma cultura de autorreferência, indiferença, egoísmo, que perturba a ordem das relações humanas e abre os caminhos travessos à escravidão da justiça, da exploração, que ofende a dignidade humana, e explicou: vocês estão presentes em muitos países e encontram muitas situações de sofrimento, pobreza, arrogância. A sua missão de evangelizar também encontra obstáculos e resistências, mas, seguindo o exemplo de Santo Antônio Giannellini, ao invés de desanimar, vocês enfrentam estas dificuldades com confiança e esperança, sabendo que vocês mesmas são as primeiras pobres e necessitadas de Deus. Uma atitude humilde e corajosa que se assemelha da Virgem Maria diante de suas provações. Vocês são chamadas, recordou Francisco, a ser uma boa terra, onde brota a semente da caridade que deve ser regada todos os dias, com a oração e, em particular, com a adoração, para permanecer com o coração em Deus. Aqui, o Papa sugeriu às religiosas duas breves reflexões para seu caminho de consagradas. A primeira é dar mais atenção ao mundo, no sentido evangélico, sabendo se maravilhar com realismo saudável e simplicidade, diante das várias situações e pessoas. A segunda é não ficar na janela, observando, mas se aproximar, se inclinar, tocar com a mão a realidade do próximo. O fundador do Instituto ensinou às suas filhas a agir como um bom samaritano, prontas a parar e cuidar dos pobres, dos feridos na vida, enfaixando as feridas, escutando e libertando-os da indiferença e da solidão. O Santo Padre concluiu seu discurso às irmãs janelinas, agradecendo-lhes por sua ação entre o povo de Deus e os mais pobres, sem jamais desanimar diante dos problemas e dificuldades. Sejam fiéis ao seu carisma, mediante um discernimento paciente, sábio e corajoso, iluminado pela palavra de Deus e o magistério da Igreja.
Deixe um amém nos comentários e escreva também o que você quer assistir aqui no canal, porque nós queremos saber. Papa Francisco, esta guerra é vergonhosa para toda a humanidade. O Papa encontrou a Federação Italiana de Radiodifusão na Sala Paulo VI, encorajando o trabalho de voluntariado na proteção civil e em solidariedade com as pessoas mais frágeis, em particular com os refugiados da Ucrânia. Ele convidou a ajudá-los não apenas agora, mas pensando no futuro. Uma paixão pessoal que se torna serviço social. Este é, em suma, o trabalho da Federação Italiana de Radiodifusão, uma organização voluntária que completou 50 anos de vida e que o Papa teve a oportunidade de incentivar e apoiar na manhã deste sábado, dia 26, na Sala Paulo VI. Aproveitando a ocasião para lembrar que para ele, na Itália, uma das surpresas foi o forte trabalho voluntário. Liberdade e independência, decisivas contra os regimes. A organização faz parte do vasto e multiforme movimento de voluntariado italiano, que Francisco disse que nunca deixou de apreciar e que merece ser incentivado e apoiado. A paixão dos radioamadores, neste caso, tornou-se um instrumento eficaz de proteção civil e solidariedade com as pessoas mais necessitadas e frágeis e com os grupos sociais mais vulneráveis. Isto é muito bonito, sublinhou o Papa Francisco. É o princípio dos dons, dos talentos, feitos para frutificar para o bem comum. Uma de suas características é a rapidez de ação graças à rádio, que supera barreiras, mas também graças à sua rede. Na verdade, não é uma ação individual. Sua força encontra-se na presença capilar do território e na possibilidade de fazer circular notícias e informações muito rapidamente e em todos os lugares. Outro aspecto essencial é a liberdade, a independência. Pensemos como isso pode se tornar decisivo onde um regime ou outro centro de poder quer controlar as comunicações. É essencial manter a liberdade para estar realmente a serviço das pessoas, do bem comum. Esta guerra é vergonhosa para toda a humanidade. O Papa Francisco agradeceu o compromisso de serviço às pessoas que fugiram da Ucrânia por causa da guerra, expressando mais uma vez a esperança e a oração para que esta guerra termine o mais rápido possível. Ele não deixou de defini-la como vergonhosa para todos nós, para toda a humanidade. É inaceitável. Cada dia acrescenta-se mais destruição. Muitas pessoas se mobilizaram para socorrer os refugiados. Pessoas comuns, especialmente nos países vizinhos, mas também aqui na Itália, onde milhares de ucranianos chegaram e continuam chegando. A sua contribuição é preciosa, é uma forma concreta e artesanal de construir a paz. Ajudar os refugiados no futuro também. O Papa Francisco partilhou as palavras introdutórias do presidente da associação quando falou da importância da proteção civil europeia. A Europa está dando a sua resposta a esta guerra, observou o Papa Francisco. Não apenas no âmbito das altas instituições, mas também no âmbito da sociedade civil, das associações de voluntariado como a de vocês. Eis o convite a permanecer nesta linha. Esta forma de reagir é fundamental e indispensável. Ela regenera o tecido humano e social, na presença de uma ferida tão grave e tão grande quanto a causa pela guerra. Ajudar os refugiados ucranianos, não só neste momento, mas também mais tarde, quando a memória da guerra se distancia, porque naquele momento eles terão mais dificuldades do que agora, pois agora estamos todos juntos e depois, pensar no futuro. Não é fácil. O Papa concluiu, exortando a Federação a manter sempre juntas a liberdade e a solidariedade. Visem o bem comum, nunca os interesses partidários, apenas uma preferência, os pobres, os indefesos, os marginalizados. Deixe suas orações pela paz na Ucrânia nos comentários. Por favor, compartilhe este vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Krajewski, rumo à Ucrânia para entregar uma ambulância doada pelo Papa. Pela segunda vez em poucos dias, o ex-moleiro do Papa vai a Lviv para levar a ambulância abençoada por Francisco e destinada às autoridades da cidade ucraniana. O ex-moleiro do Papa, Cardeal Konrad Krajewski, não descansa. O purpurado presidiu na tarde de sexta-feira, no Santuário Mariano de Fátima, em Portugal, o ato de consagração da humanidade, em particular da Rússia e da Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. Chegou a Roma neste sábado de manhã e já está a caminho de Lviv, na Ucrânia, com uma ambulância doada e abençoada pelo Papa Francisco nos últimos dias, informou o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. Na chegada, o veículo será entregue às autoridades da cidade que o destinarão à estrutura que mais precisar, uma ajuda concreta para a população, cujo número aumentou consideravelmente devido à chegada de muitos refugiados.
no coração de Maria. O cardeal Krajewski disse à mídia vaticana: diante da Virgem de Fátima, pedi proteção para a Ucrânia, provada pela guerra, mas também para a missão que me preparo para cumprir. A pedido do Papa, voltando ao país, irei com o coração cheio de esperança, disse o purpurado, depois de ter rezado junto com cerca de 15 mil fiéis no Santuário Mariano, em conexão direta com o Papa na Basílica Vaticana. A celebração de sexta-feira contou com a presença de cerca de 25 bispos e também do presidente de Portugal, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, que como um fiel se misturou com o povo para seguir o ato da consagração a Maria. Todas as pessoas rezaram comigo a oração do Papa, enfatizou o esmoleiro do Papa. Todos os dias o texto nas mãos de Fátima surgiu um grito de paz, explicou o purpurado, para pedir o milagre do fim da guerra na Ucrânia. Com a fé se detém a guerra e com toda a minha fé vou à Ucrânia para ver as consequências concretas do ato de entregar a Maria, concluiu o cardeal Krajewski. Escreva suas orações ao Papa Francisco nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.